Fala pessoal, bom dia para quem está me vendo aí somente agora. Professor Marcelo Homem de Melo aqui. Hoje eu vim comentar com vocês ou repercutir uma coisa muito chata, mas também desafiadora, que é esse caso aqui do Bruno e do Dom, foram mortos aí na Amazônia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente, de fato, entrar no assunto. E já entrando, vocês sabem que aqui a gente só fala de 3 assuntos, né? Educação, empreendedorismo e negócios. Então, o que tem a ver eu estar repercutindo esse assunto desses 2 que foram mortos na Amazônia? Sim, tem muita coisa a ver. Primeiro porque fala-se o tempo inteiro sobre educação ambiental, ESG, proteção da Amazônia, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, vocês que estão me assistindo. Quantos de vocês aí já foram para os Estados Unidos, já foram para a Europa, já foram para tantos outros lugares e não conhecem a Amazônia? Você conhece a Amazônia? Você sabe qual é a dimensão da Amazônia, ou você só conhece a Amazônia pelo que você lê nos jornais da Globo, pelo que você lê nas revistas? Você conhece a Amazônia de que jeito? Você já foi para a Amazônia? Você já foi fazer algum safari fotográfico na Amazônia? Você já foi pescar na Amazônia? Você conhece a fauna e a flora da Amazônia? O que você sabe da Amazônia? Sabe de verdade, aquilo que ninguém pode tirar de você, aquilo que é seu, que é imutável, tácito e você não vai mudar de ideia. O que você tem? Eu vou dizer para você que a grande maioria das pessoas aí não tem nada nesse sentido. Nada. Nada. Muito poucas pessoas foram de fato conhecer a Amazônia, saber o que é a Amazônia, entender as coisas da Amazônia, conhecer os povos da Amazônia, molhar o pé na água do rio Amazonas, no Rio Negro, no rio, nos seus afluentes. Então eu digo para vocês assim, eu fico chateado, claro, né? São 2 famílias aí que perderam 2 pessoas, que perderam o Bruno e o Dom, nesse trágico fim dos defensores da Amazônia, mas nada disso a gente estaria vendo hoje se não tivesse um jornalista envolvido nesse negócio, se não tivesse um cara gringo do The Guardian envolvido nessa história toda. Se a gente não tivesse um jornalista envolvido, muito provavelmente seria mais uma morte na Amazônia que a gente não ia nem ficar sabendo. Pois eu já fiz safari fotográfico na Amazônia, já fui fotografar pássaros, já fui fotografar onça-pintada. Trabalhei numa empresa que patrocinava as coleiras, né, para a localização de onça-pintada, então eu fui para a Amazônia fazer fotos. Eu tenho amigos que trabalham lá, eu já fui pescar na Amazônia, eu já fiquei hospedado naquelas chalanas enormes, eu gosto de pescar. Então, eu fico olhando esse pessoalzinho comentar, esses lacradores comentar, e falando sobre o nosso presidente, falando sobre a situação da Amazônia. A verdade seja dita, a Amazônia não é mais só brasileira, a Amazônia é do mundo. Ela é cercada de ONGs, ela é cercada de entidades que têm interesses mútuos. Essas entidades, a maioria delas não são entidades brasileiras, são entidades mundiais, são organizações não governamentais de diversos países que têm interesses na Amazônia, e poucos desses interesses, ou nenhum desses interesses, tem a ver com a conservação ambiental, tem a ver com a ESG. Pouquíssimos desses interesses, talvez nenhum tenha interesse, porque a Amazônia é cercada de riquezas que as pessoas, desde sempre, os portugueses já levaram ouro da Amazônia embora, e hoje as riquezas são muitas, mas também tem notícias de nióbio, tem notícias de uma série de outros produtos da Amazônia que são cobiçados pelo mundo inteiro. E a gente permite que essas ONGs venham se instalando rotineira e sistematicamente na Amazônia, a ponto de que a gente não pode soltar um pum lá dentro que a coisa não acontece. E toda oportunidade
de colocar a Amazônia em foco, coloca ela negativamente. Né? Então, mais uma coisa, né, tá aqui, eu estou lendo a matéria aqui do Correio Brasiliense, né, estou vendo ela aqui pelo Correio Brasiliense na data de hoje, né? Caso Bruno e Dom, o trágico fim de defensores da Amazônia. Segundo a PF, suspeito confessou que Bruno Araújo e Dom Philip foram assassinados. Agentes encontraram restos mortais. Isso também é outra coisa que me chama a atenção. Vocês já viram... Por que razão esses dois rapazes, né, esses dois assassinos aqui, o Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, né, e ele já tem aí outro cúmplice, teriam picotado, tacado fogo e enterrado essas duas pessoas aqui, né? O Bruno Araújo, que é um jornalista inglês, né? O Bruno Araújo é um indigenista, né? Que estava licenciado e estava lá cuidando dos índios lá. Segundo a própria matéria diz, ele estava lá fazendo uma espécie de treinamento nos índios, para que os índios protejam as suas reservas, protejam o local, digam o que eles estão vendo de irregularidades, então que proteja a Amazônia. Esse era o trabalho, provavelmente, do Bruno e do Dom Phillips, né, que é um jornalista inglês, lá do The Guardian. Então eu fico olhando essas coisas aqui e me pergunto, tudo bem não. Infelizmente, morreram mais essas duas pessoas, isso vai dar uma repercussão internacional bem negativa para nós, né? Para nós brasileiros que permitimos isso. Mas ninguém foi lá na Amazônia, pouquíssimas pessoas foram lá na Amazônia, pegaram malária, foram lá perguntar se era fácil fazer esse trabalho, né? Mas aqui na matéria diz, local é difícil acesso, os restos mortais foram encontrados mata dentro, mais de 3 quilômetros, o que eu acho extremamente estranho nessa matéria foi terem encontrado os restos mortais, né? A quem interessa esses restos mortais serem encontrados? Lógico, interessa para a família, que vai ter como enterrar seus entes queridos, mas esses dois caras aqui que foram os assassinos, eles são super locais, regionais, eles vivem lá, eles pescam lá, eles são cidadãos locais. Porque de onde vem essa ideia de enterrar? Não é? Por que esses corpos, e por que eles foram lá mostrar onde estavam os dois corpos, por que eles foram lá apertar? Foi pressão da polícia, pode até ter sido pressão da polícia, mas por detrás desses dois aqui, que são os executores, certamente tem mandantes. Esses mandantes talvez nunca apareçam, né? Então, mas repito, por que que esses corpos foram encontrados? A quem interessa que esses corpos sejam encontrados? A mídia, que vai repercutir esse caso agora no mundo inteiro, está repercutindo, vai procurar um culpado que vai ficar sempre sendo esses dois aqui, esses dois bocó assassinos, que são só a ponta do iceberg da história, né? A quem interessa que esses corpos fossem encontrados? Por que é que ele teve essa ideia? Você conhece a Amazônia, você sabe lá que todos os rios não tem piranha, não tem crocodilo. Se os corpos estavam esquartejados, ele jogasse isso lá no rio, simplesmente jogasse os corpos nos rios, jacaré e as piranhas teriam devorado e não teria resto mortal nenhum, a água destrói todo o DNA e não teria resto mortal. Um jacaré come um boi e não deixa nada. Uma onça come depois a onça vai lá e come o jacaré e também não deixa quase nada. Por que é que esses corpos tiveram que ser encontrados? Essa é a minha pergunta. Para acalentar a família? Beleza. Os dois tiveram pena, foi em respeito à família que os dois enterraram os corpos depois de carbonizar e esquartejar? Duvido muito. Era para esses corpos serem encontrados. Alguém queria que esses corpos fossem encontrados, porque senão a manchete ia ficar vazia. Né? A manchete ia ficar vazia. E será que são mesmo essas duas pessoas, né? Porque a Polícia Federal ainda vai fazer exame de DNA, ainda vai fazer, não teve tempo hábil para fazer estudo de arcada dentária, nem nada disso, né? Então, eu fico com muitas interrogações, né? Então, esse pessoal aí que lacra sobre o assunto, que está a fim de lacrar sobre o assunto, toma cuidado para ver se você não está falando uma besteira, não é? Toma cuidado para ver se você não está sendo
mais uma vez manipulado pela imprensa. Tome cuidado para ver se essas organizações não governamentais também não estão fazendo o trabalho dela em cima da sua mente, em cima da sua pessoa, que é bem provável que isso esteja acontecendo. Tá? E faça-se essas mesmas perguntas, né, que eu estou fazendo para você aqui. A quem interessava que esses corpos fossem encontrados, além das famílias que mereciam dar um enterro digno para os seus entes queridos? A quem interessa esse tipo de repercussão? A quem interessa esse tipo de exposição nas mídias, né? Então, acho que a coisa é muito maior do que a Amazônia, né? A quem interessa... e por que a gente não fala dos rios que estão sendo destruídos lá sistematicamente, rotineiramente, dia após dia, com a extração de minerais, né? Agora tem uma história aí de que tem uma civilização submersa na Amazônia, né? Não sei até que ponto isso é real ou não sei até que ponto isso é factoide ou fake news, mas já está começando a ser divulgada uma história de que essas ONGs todas que cercam a Amazônia, que estão atrás, de fato, muito pouco de proteger a Amazônia, os seus cidadãos locais, que são os índios, a fauna e a flora local, diminuir a pressão do ser humano, do gado, né, das fazendas, em cima da Amazônia. As pessoas estão muito pouco focadas na real necessidade da Amazônia. Muito pouco focadas. Por exemplo, eu quando fui para a Amazônia, eu fiquei num hotel que hoje já nem existe mais. O hotel foi totalmente sucateado. Os donos sofreram ameaça de morte, não eram brasileiros, mas estavam lá contribuindo. O hotel foi totalmente sucateado porque as exigências eram tão grandes para aquele hotel estar lá que os caras resolveram ir embora do Brasil, não queriam mais estar lá, né, na Amazônia. As expedições outras que eu fiz lá, que eu participei, eu participei de expedições, foram todas em expedições embarcadas, não é? É triste, cara, a gente ver esse tipo de notícia. Claro, eu estou sensibilizado, estou triste com a morte do Bruno e do Dom, pessoas que a gente nem conhecia, mas que eram seres humanos, que foram, deram sua vida lá pela Amazônia, pelo que exatamente a gente não sabe, né? A favor de quem ou do quem eles estavam lá, fazendo o que, com licença de quem a gente efetivamente não sabe, mas eles estavam lá. E eu gostaria muito de entender isso, mas certamente a gente nunca vai entender. Tá? Então é isso, pessoal. Mais uma tragédia, mas tirem disso um questionamento. Se você já conhece a Europa, já conhece os Estados Unidos, já viajou pelo mundo inteiro, já foi para os Países Baixos, já foi para os Países Altos, já foi para o Velho Mundo, vai conhecer a Amazônia, vai emitir um parecer seu pessoal, vai encontrar uma forma de contribuir de fato e realmente com a Amazônia. Sai de trás aí do Twitter, sai de trás de uma câmera, sai de trás de um Twitter, para de escrever bobagem que você desconhece, para de atacar as autoridades, porque as autoridades... Só quem já esteve na Amazônia sabe o tamanho daquilo, como é difícil. Lá, encontrar esses dois corpos na Amazônia, eu vou dizer a vocês, foi uma agulha no palheiro. Sem denúncia, sem terem pego esses caras aqui, esses caras terem levado a polícia lá, ninguém ia encontrar, ainda que enterrados. Mas se quisessem realmente que esses corpos não fossem encontrados, a fauna e flora local lá tinham dado conta disso com muito mais tranquilidade, né? Qualquer jacaré lá, qualquer crocodilo tinha engolido esses corpos que já estavam, como é que fala, esquartejados, e tinha desaparecido totalmente as provas de assassinato, né, desses dois. As provas desse homicídio tinham sido desaparecidas. Casos muito mais simples, né, como o da Elisa Samúdio, vocês vão lembrar aí, do goleiro Bruno, nunca se encontrou, né, o corpo da Elisa Samúdio. Até hoje o pessoal fala que os cães, né, os Rottweilers lá do amigo lá do Bruno, deram conta do corpo da Elisa Samúdio. Então, sabe, tem muita coisa por detrás dessas mortes aí. Coisas políticas, coisas... escusas que a gente de fato não sabe nem para onde vão, não tem a mínima ideia, estão relacionadas aí com geopolítica, estão relacionados aí com acontecimentos mundiais, estão relacionados com a busca das riquezas da nossa Amazônia, estão relacionados aí com a leniência, com a preguiça e com a falta de competência dos entes federativos brasileiros em tomar conta da Amazônia, não é? Então, uma coisa que com um drone passeando lá em cima, você estava mapeando aquilo dioturnamente, um drone
que os Estados Unidos ofereceria para nós, ou que a gente tem tecnologia suficiente para pôr um drone desse no ar e fiscalizar dioturnamente a Amazônia inteira, 2, 3 drones, seja lá quantos forem. A gente manda drone para o Iraque, né? Os Estados Unidos manda drone para o Iraque à vontade. Por que a gente não poderia ter um drone desse caminhando aqui? Porque não tem interesse. Então, triste aqui. Eu vinha gravar outro conteúdo, provavelmente eu vou gravar ainda outro conteúdo, mas vou gravar chateado, vou gravar combalido, vou gravar triste. Esse caso aí do Bruno e do Dom. Né? Tá falando de educação ou da falta de educação do brasileiro que não conhece a Amazônia. Está falando de negócios escusos, que a gente não sabe que negócios que estão por lá, se é o nióbio, se é o ouro, se é a prata, se é pedras preciosas, se são as plantas e as ervas medicamentosas. A gente não sabe de fato o que está por detrás disso lá, mas eu já pisei na Amazônia. Eu já tomei vacina contra a febre amarela, tomei vacina contra todas as endemias locais. Eu já fui mais de uma vez, eu conheço a realidade local, eu sei das dificuldades, eu sei o quanto um simples mosquito que faz uma nuvem em cima da tua cabeça, tira o teu humor, bota você na cama com malária. Então, já tomei remédio para malária, para maleica. Você que está aí atrás, já conhece a Amazônia? Então vai lá, pessoal. Vai lá ver a realidade, vai lá fazer foto, distribui os seus conteúdos, emite uma opinião balizada, emite uma opinião verdadeira, sem filtro da imprensa, sem filtro dos meios de comunicação que são completamente viciados. Vai lá conhecer a Amazônia, vai lá de fato fazer alguma coisa pela Amazônia. Não fica só lacrando aí nas redes sociais não, porque isso está ficando feio e chato. É isso, pessoal. Eu fico por aqui, triste, mas eu não podia deixar de dar a minha opinião. Grande abraço para vocês, a gente se vê em breve. Tchau!